No, Nós terminamos o vídeo anterior falando sobre o sistema digestório. E eu esqueci de apresentar um vídeo que é bastante elucidativo. E é isso que eu vou apresentar agora, antes da gente entrar no tema de hoje. Vamos lá. O alimento é triturado na boca, pelos dentes e movimento da língua, e logo a glândula salivar que produz a saliva já inicia o processo de digestão do alimento, através da ptialina. A ptialina ela começa a quebrar os alimentos carboidratos, proteínas e gorduras, já é na parte digestória propriamente dita, do estômago e intestino. O alimento é amassado, quebrado, diminuído seu volume. Por isso é importante uma boa mastigação, que você facilita a fragmentação do alimento. São os movimentos peristálticos. Impulsiona o alimento para o bolo alimentar para frente.
nutrientes absorvidos no intestino são levados através de um sistema venoso particular que vai direto para o fígado. É o chamado quimo. Alimentos proteicos passam direto, a gordura também, de modo geral, representada aí pelo chocolate, e os carboidratos já sofrem a ação da ptialina, gerando em partículas de amido. No estômago, as proteínas, né, carne, por exemplo, já começa a sofrer processo de degradação, de quebra. As gorduras passam direto. Circulação linfática a gente vai ver melhor hoje, mais à frente. Então, agora ver o circuito do alimento, do bolo alimentar, desde a boca até o intestino grosso, de fezes. Delgado, intestino grosso, então era isso que estava faltando para dar ficar mais elucidativo. E agora nós vamos voltar para o presente, a aula de hoje propriamente dita. Quando um país resolve invadir o território de outro país, mais ou menos acontece o que está aqui, vai ser apresentado agora aqui, representado.
A defesa de território é o que nós vamos pontuar agora. O país querendo invadir outro país, as fronteiras de outro país, há decisões de um comando superior que determina quem vai ser o comandante, quem vai definir a estratégia de invasão, com quais armas vão ser usadas, né? Em termos de militar, as forças armadas da aeronáutica, da marinha, do exército, qual força vai ser usada, de que forma vai ser usada, qual o potencial de armas que vai ser usado, dependendo do que o inimigo também está se propondo a atuar. E aí acontece o processo, o fenômeno da guerra, né, com todas as suas consequências. Às vezes há um equilíbrio de forças e entra numa situação chamada de Guerra Fria, em que as duas partes ficam medindo como é que está a situação, como é que quem ficou com mais armas ou não, quem tem mais potencial ainda. Um não age porque pensa que o outro tem mais armas, mais potencial, e o outro também faz a mesma coisa, fica aguardando. Para isso usam-se os agentes secretos, os espiões, né, que vão dar as informações de um lado ou de outro. Novas ideias de ataque e acontece então a explosão de nova guerra. Vamos voltar então agora ao assunto de hoje, que vai tratar do estado de defesa de território. Quando há uma invasão de um país nas fronteiras de outro país, acontece a decisão, né, de um setor de defesa que determina o alto comando, determina um comandante que vai definir as estratégias de luta e quais armas vão ser usadas nesse ataque. E finaliza sempre numa situação de guerra, de luta, com consequências de mortes e de feridos. Passa-se por um período de aparente paz, mas na verdade é uma revisão do processo, quem está com mais armamento, quem está com mais defesa, que é a chamada de Guerra Fria, né? Em que avalia-se as perdas, as vantagens, e nessa avaliação de forças acontece de haver novos interesses, pode acontecer novos ataques, são usados os espiões, os agentes de informação para dar justamente essa avaliação, e pode acontecer de uma nova situação de interesses e um novo conflito. Assim também é no nosso organismo. Nós temos um território a ser defendido, que é o nosso organismo, o corpo humano. E ele é um organismo que tem uma fronteira com o meio externo, onde existem vários pontos que pode acontecer a penetração do agente invasor, e para isso o organismo se prepara estrategicamente com células de defesa. Aqui nós estamos vendo então
estamos vendo então quais são os pontos que precisam de ter uma guarnição maior das células de defesa. A lágrima é um agente de defesa porque ela contém enzimas antibacterianas. Na região do nariz e a boca, com os alimentos que a gente digere, geralmente contaminados, ou até nós mesmos, com a mão contaminada, ele é outro ponto de entrada. Então, nós temos aqui na região dos olhos, região tecidos, a lágrima como tem uma barreira, na região do orofaringe, grande quantidade de tecido chamado linfóide, onde ficam aquartelados, uma quantidade grande de células de defesa do sistema imunológico. O ar que a gente respira, que chega aos pulmões, leva agentes infecciosos que precisam de o organismo não permitir que eles levem a um quadro de infecção, né? E é a mucosa, o muco do aparelho respiratório, a umidade que vai segurando essas bactérias, permitindo que aí o agente de defesa atue sobre eles, né? Vai desde o nariz até a região da traqueia, dos brônquios e dos alvéolos. No aparelho digestivo, o estômago, o alimento desce e chega no estômago e o suco gástrico altamente ácido destrói muitas, né, bactérias. No aparelho digestivo, os sucos digestivos também têm essa ação. No aparelho do intestino grosso, existe a chamada flora bacteriana, que é formada por bactérias naturais que convivem harmonicamente com o nosso organismo e que permite e combate bactérias estranhas, permitindo então que o organismo funcione normalmente. É a chamada biota, né? É um termo usado para significar essa civilização de bactérias dentro do intestino grosso também, que tem a função natural de ajudar no equilíbrio orgânico. Na região das vias urinárias e do aparelho genital, há substâncias que tentam servir de barreira. O muco vaginal, na região da uretra, a mucosa da uretra, permite que as bactérias não cheguem com facilidade à bexiga, ou ao aparelho urinário, ou ao aparelho genital, com facilidade. E a primeira barreira de todas é a pele, propriamente dita. É ela que está em contato direto com o meio externo, né? Então, esses pontos são pontos da fronteira entre o organismo e o meio externo que tentam barrar a entrada de micro-organismos. A nossa pele ela é completa de agentes bacterianos nocivos, mas que convivem, se não houver uma penetração, uma entrada, convive bem. No momento que há um ferimento, uma lesão que permita que essas bactérias que vivem em nossa pele penetrem no organismo, vai haver um processo de reação de defesa, né? Uma reação de defesa inicial natural, porque as nossas células estão vigiando constantemente o nosso organismo, estão sempre atentas. Então, quando acontece isso, vamos imaginar
alguma coisa contaminada que a gente respirou e foi parar na região dos alvéolos dos pulmões. Aí a gente vai assistir esse filmezinho aqui, que é bastante elucidativo também. Um grão de poeira, ele vai entrar na respiração e leva um agente contaminado que solta as bactérias, o micro-organismo infeccioso. Imediatamente, o organismo é avisado desse ataque e a parede dos vasos sanguíneos se abrem, permitindo a passagem de uma célula de defesa chamada neutrófilo, que se transforma aqui num outro agente que é o macrófago, quer dizer, ele é fagocitador, ele digere os agentes infecciosos e libera pequenas partículas desse agente que vai servir futuramente para o processo de formação de anticorpos. Os órgãos que formam as células de defesa são chamados de órgãos linfóides. E os primários é a medula óssea e o timo, onde são formadas essas células de defesa, que são do sistema das células, da célula branca do sangue, né? Que são os neutrófilos e os linfócitos propriamente. Eles são formados na medula e no timo e vão sofrer um processo de amadurecimento em outros órgãos que são chamados de órgãos secundários ou periféricos, que estão localizados no baço, nos gânglios linfáticos espalhados por toda a região do corpo, os vasos linfáticos, que são a drenagem desses gânglios, na região do orofaringe, como é uma porta de entrada muito fácil para esses micro-organismos, há as amígdalas, né? A região do palatino aqui é repleta de células de defesa, de órgãos linfóides. O apêndice e o aparelho digestório tem uma quantidade muito grande de tecido linfóide espalhado entre as células do tubo digestivo, de modo geral. Porque ali vai passar alimentos facilmente com possibilidade de levar infecção, então a defesa é muito grande aqui. Há alguns trabalhos já dos EMS apresentando a ativação do sistema linfóide, do sistema imunológico através do magnetismo na região do aparelho digestório. O outro órgão linfóide são os gânglios, que têm essa estrutura, né? Então, aqui na rede linfática está representado por essa porção de grãozinhos espalhados na região da axila, pescoço, região mamária, no abdômen, no tórax e na região inguinal. Eles fazem com que todos os líquidos passem por eles, a linfa, né, mas nos outros sistemas, todos os líquidos que passam por essa região têm essas células de defesa e servem de barreira à invasão microbiana.
O sistema linfático, que é o sistema de drenagem, é formado pelos vasos linfáticos. Eles se formam lá na região da microcirculação, como são vasos de fundo vazio, fundo de saco, como se diz. Eles são formados nessa região da microcirculação, junto com os vasos arteriais e sanguíneos, e tem a função de absorver, de drenar restos de líquidos que ficam no sistema extracelular dos tecidos. Então, eles absorvem esses líquidos, trazem consigo células de defesa, alguma proteína, mas para que isso, através da circulação linfática, seja levado de volta ao sistema sanguíneo. Porque se ficar retido líquido entre os tecidos, vão formar o que se chama de edema. Então, isso é uma ação natural do organismo. Existe a circulação arterial e a venosa, que a gente já viu, e agora a gente está falando sobre a circulação linfática, que é essa drenagem dos líquidos que ficam entre os tecidos e que serve de movimento das células de defesa passando pelos gânglios. Vamos ver como é que isso aí funciona. De uma forma bem legal, bem simples. Os vasos sanguíneos no meio das células e também os vasos linfáticos. Eles absorvem as partículas. Se forem micro-organismos, alguma bactéria, elas vão chegar na região do gânglio e vão ser barradas, ou há uma tentativa de barrar, porque aqui vão ficar aquarteladas células linfáticas de defesa, linfócitos. Ele segue e vai ser lançado na circulação. Tá indo bem aí, gente? Esses filmezinhos eu gosto muito de mostrar porque eles são didáticos e dinâmicos e mostram a coisa funcionando. Não fica só a gente falando e vocês imaginando como poderia ser. Então tem essa forma mas está dando para vocês entenderem? Eu espero que sim. Pelo silêncio que vocês fizeram, eu acho que está todo mundo concordando, né? Pelo silêncio que vocês estão fazendo aí, nessa sala de aula virtual, e o balançar da cabeça, dizendo que sim, que estão entendendo. Então, vamos dar continuidade. Então, nós vimos ali que nos órgãos linfóides primários é onde são criadas as células, né, de defesa, e elas são encaminhadas para outras regiões para que jovens elas sofram um processo de maturação, né, de célula preparada para a defesa propriamente, né? É formada na medula óssea e no osso esponjoso da medula óssea e também no timo. Então são os dois órgãos linfóides primários. Agora nós vamos ver as outras células de defesa e quais são essas células de defesa. Porque nós vimos ali os órgãos linfóides secundários,
são aqueles que vão servir de quartel, onde as células de defesa ficam prontas para a ação, né? Então, no baço, algumas células de defesa vão sofrer a maturação, vão se transformar em linfócitos T e linfócitos T, que nós vamos ver ali, cada um com uma função, e vão, pelo sistema linfático, pelos gânglios e pela região ali da boca, por exemplo, as adenoides, as amígdalas, aquela região é cheia de tecido linfóide, como nós falei também na parede do intestino, para vencer qualquer barreira, qualquer momento em que essa barreira possa ser violentada no sentido de invadida por bactérias, né, por micro-organismos. Então nós vamos ver agora quais são essas células de defesa. Células de defesa são formadas na medula vermelha, né, na medula óssea, e fazem parte do sangue, dos elementos figurados do sangue, junto com hemácias e plaquetas. Os neutrófilos e os linfócitos são as células de defesa e fazem parte da chamada série branca. Nós temos esses 5 tipos de células de defesa de leucócitos. Os basófilos e os eosinófilos, que são encontrados em maior quantidade nos fenômenos alérgicos e de infecção por vermes. Temos os linfócitos, que são as células produtoras dos antígenos anticorpo. Temos os neutrófilos e os monócitos, que são esse mousezinho desaparece, que ficar procurando ele é um negócio. Então, os basófilos e os eosinófilos são tipos de células de leucócitos, células de defesa mais usados ou mais atuantes nos fenômenos alérgicos, né? Temos os linfócitos, ele sumiu de novo. Temos os linfócitos, que aparecem como os elementos que formam o antígeno-anticorpo, a reação antígeno-anticorpo. E os neutrófilos e monócitos são as células de defesa mais atuantes nos processos de reação imediata de defesa. Por exemplo, um corte, um ferimento, né? Aquele processo inicial de ataque ali para que não haja uma invasão maior, são provocados pelos neutrófilos e monócitos. Essas células, atuando, eles vão nos dar 2 tipos de defesa: a defesa natural e a defesa adquirida. A defesa natural, promovida por essas células, os leucócitos da série branca, como eu falei, os neutrófilos e os monócitos são as células de defesa que vão atuar nos ataques mais imediatos, uma invasão imediata. Esses monócitos, eles se transformam nos macrófagos, que são aqueles que nós vimos naquele filmezinho inicial, em que deglute, destrói a bactéria e lança na circulação fragmentos dessa bactéria, resíduos dessa bactéria, que vai ser importante no processo de defesa, porque os linfócitos B e o T vão usar desses fragmentos de bactérias para formar os antígenos
criar os antígenos que vão criar a formação dos anticorpos. E as células NK, que é uma célula natural killer. Ela destrói células estranhas ao organismo. Células de tecidos estranhas, por exemplo, no crescimento de um tumor, elas atuam sobre esse tumor, tentando destruir. Só que o crescimento do tumor, na maioria das vezes, é maior que o potencial de células NK do organismo. Por isso que nas invasões tumorais pelo sistema linfático, eles não conseguem ganhar a guerra, vamos dizer assim. E a defesa adquirida é dada pelo uso dos anticorpos lançados no soro antiofídico, né? Soro antirrábico, e nas vacinas, que vai promover o desenvolvimento de anticorpo no organismo. Então, essa defesa natural produz dois tipos de imunidade: a imunidade passiva e a imunidade ativa. A imunidade passiva é aquela transmitida no nascimento pela mãe. Então, a criança, quando nasce com uma imunidade passiva temporária, natural, porque é da mãe para o filho. E ela é temporária, é só nos primeiros meses. Depois, a criança, com o contato com o meio externo, vai desenvolvendo a sua própria imunidade. Então, ela passa a ser uma imunidade ativa, que pelo contato com o agente infeccioso, a criança sofre o contágio e promove a sua defesa ativa. E é uma imunidade duradoura. A imunidade artificial, que também é passiva, é quando você sofre uma situação de agravo e precisa de usar anticorpos já formados em outro organismo, que são os soros. É uma imunidade temporária. Ela não capacita você para depois, se você tiver novo ataque, você está com defesa. Não, é para aquele momento. Então, você toma o soro antirrábico, o soro antiofídico, né? Mordida de escorpião, porque foi um momento que você nunca sofreu aquilo e o seu organismo não está com defesa, não há tempo para o organismo reagir. Então, você toma o soro. Outra forma de imunidade ativa é quando você toma a vacina. Então, recolhe-se anticorpos formados laboratorialmente a partir de micro-organismo, agente infeccioso morto ou atenuado, e faz-se a vacina. Aplica a vacina, e a vacina vai promover no seu organismo, através do sistema linfocitário de células B e T, formar a produção dos próprios anticorpos do indivíduo. E aí você também tem uma imunidade duradoura. Vamos ver um filme sobre isso. A ameaça das forças inimigas é constante. E as encarregadas de mantê-las afastadas são as defesas. Essa é a história de Nossas Batalhas.
Muito bem, soldados. Se vocês vão se encarregar de proteger o corpo, eu preciso que me mostrem se realmente estão preparados. Soldado, quais são as primeiras barreiras que um invasor encontra ao tentar invadir o corpo humano? Senhor! Sim, senhor! Primeiro temos a pele, que impede a passagem das bactérias. Temos as mucosas com seus epitélios que retêm as partículas invasoras. E ainda temos as lágrimas, a saliva e os ácidos estomacais, entre outros, que também impedem a entrada de invasores. Muito bem, soldado. E você? O que acontece quando o invasor insiste em atacar? Senhor! Sim, senhor! Certas partículas chamadas de sistema de complemento rodeiam o invasor para alertar as células de defesa e causar inflamação. A inflamação faz a circulação aumentar, permitindo a chegada de mais reforços. Além disso, a temperatura da área aumenta para que as bactérias não possam sobreviver nem se reproduzir como fariam normalmente. Estou vendo que vocês sabem o básico, soldados. Agora me acompanhem. Eu vou mostrar o que vocês vão encontrar lá fora. Esses são alguns de seus inimigos: bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo, e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. Para isso, contamos com a nossa primeira linha de defesa. Eu apresento os fagócitos. Os fagócitos literalmente comem os invasores e ajudam a detectar a presença de inimigos no sistema. Essas partículas expõem os inimigos em sua superfície, indicando o tipo de infecção que está invadindo. Cada tipo de invasor possui um código diferente. Assim, é possível reconhecê-lo e usar as armas mais adequadas para derrotá-lo. Tudo o que vimos até agora forma o nosso sistema de defesa mais primitivo. Mas à medida que vivemos mais e mais e enfrentamos novas doenças, o organismo adquire a capacidade de lembrar dos inimigos que enfrentou e combatê-los de forma específica, sem prejudicar o corpo. Essa defesa adquirida é representada pelos linfócitos. Eles não apenas reconhecem os invasores através da informação dada pelos fagócitos, mas também podem reconhecer, por conta própria, partículas prejudiciais. Existem duas classes de linfócitos. Os linfócitos T, que estão encarregados de comandar o ataque. Quando eles percebem a presença de intrusos, eles ativam os linfócitos B para o ataque. Enquanto os fagócitos atacam todos os invasores, os linfócitos atacam invasores específicos. Eles têm a particularidade de atacar apenas um inimigo. Os linfócitos B, ao serem ativados, dividem-se em duas classes de células: as que produzem anticorpos, substâncias que atacam as bactérias e as tornam mais apetitosas para os fagócitos. E as células de memória, que estão encarregadas de lembrar quem as ativou, para que, ao se encontrarem de novo com os mesmos invasores, possam atacar, até mesmo antes que o corpo adoeça. Já vimos como as defesas trabalham contra as bactérias, mas existem alguns invasores que agem de outra forma: os vírus. O vírus é diferente da bactéria em vários sentidos. Uma bactéria tem uma vida própria e pode se reproduzir sozinha, mas um vírus precisa de um organismo para se aproveitar de suas células e se reproduzir. A primeira coisa que ele faz é introduzir o seu material genético na célula, que passa a trabalhar para ele. Assim, as células produzem mais e mais vírus, até que finalmente é destruída. Mas e se o vírus entrar na célula, como podemos detectá-lo? Não se preocupe, soldado. Já pensamos nisso e temos várias formas de detectá-lo. Uma delas é o interferon, que acontece quando surgem certos sintomas anormais. Como o seu nome diz, é uma substância que interfere na ação dos vírus, impedindo que eles se reproduzam após entrarem nas células. A célula infectada alerta os linfócitos da presença de invasores, que irão reagir de forma mais agressiva. As defesas tomam uma decisão drástica: destruir as células infectadas para que o vírus não continue com a sua replicação.
Para isso, as células NK, chamadas Natural Killer em inglês, que significa exterminadoras naturais, localizam as células infectadas e as destroem. Mas existe um vírus extremamente inteligente que engana todos os sistemas de segurança, apesar de todas as defesas que possuímos. É o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Esse vírus entra no organismo e a primeira ação das defesas é a mesma contra todos os vírus. Mas o HIV tem uma estratégia brilhante e maliciosa. Infecta os linfócitos T, que comandam a ação imunológica. Pouco a pouco, os linfócitos T vão sendo destruídos. Os soldados perdem seus comandantes e o corpo não responde diante dos invasores. O pior é quando as nossas tropas NK e de linfócitos T citotóxicos destroem os linfócitos T, os ajudantes infectados. É aí que o corpo fica à mercê das doenças oportunistas. Sem defesas, qualquer infecção, qualquer ataque é uma ameaça para o organismo. E são essas doenças que o levam até a morte. Soldados! Vocês já sabem o necessário para enfrentar os inimigos. Já conhecemos nossos companheiros. Já sabemos quem iremos enfrentar. Agora só resta a eles descobrirem como somos bons. Vamos, soldados! Quero sentir orgulho desta tropa. E aí? E aí, gostaram? Estamos indo mais ou menos no caminho, com esses cortezinhos aí que eu tenho que fazer uma opção de comando, então às vezes me perco. Esse mouse não ajuda, uma hora ele desaparece que eu não acho ele de jeito nenhum. É uma confusão. Nós vamos ver agora, dando sequência, mas deu para entender, né? Uma situação, uma parte do sistema imunológico é muito complexo, mas a gente está tentando trazer uma forma mais simplificada e mais passível de ser entendido. Se eu colocar para vocês um conceito, este é o conceito de uma nova ciência dentro da biomedicina, chamada de neuroendócrino imunopsicobiologia, que ela fala justamente do envolvimento dessas quatro, na verdade, né? Partes, que é o psíquico, a mente, o imunológico, o sistema endócrino e o sistema nervoso. Quando o organismo é afetado e a pessoa se envolve num estado de carência afetiva, de depressão, ela abaixa sua imunidade, facilitando a ação da invasão. Isso também afeta o sistema nervoso, também afeta o sistema endócrino. Quando uma coisa interfere na outra, faz uma cadeia de ações em que é preciso que a pessoa reaja. Então, aquela pessoa que está de bem com a vida, que tem a doença, mas está fazendo a sua parte de resolver e não se sente deprimida, entra num processo de uma conscientização espiritual, de ajuda comunitária, ela muda o seu foco e não deixa que a doença seja tão agressiva. Mas essa é uma nova área
biomedicina, neuroendócrino, imunopsicobiologia, né? Envolvendo todos esses sistemas aí. Vamos fazer uma pequena revisão agora para terminar. Vocês veem que eu já gosto de filmezinho, né? É para suprir algumas falhas daquilo que eu não pude falar.
Pronto, muito filmezinho, né? Mas eles são bem legais. Eu gosto muito de procurar achar essa forma. Filme curto e que mostram a dinâmica de tudo. Nós vamos dar uma pausa para um pipi stop e depois a gente volta. Certo? Tá legal? Combinado? Não saiam daí.